Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, certo? Vamos ver o que é razão, o que é proporção e um pouquinho também da história sobre proporção, casos assim semelhantes que nós que podemos acompanhar durante o desenvolver do conteúdo, ok? Então nós vamos falar sobre razão. O que é a razão? A razão é o resultado de uma divisão entre dois ou mais elementos ou mais números. Então, quando eu falo que eu tenho aqui o número 14 e 20, eu quero saber qual é a razão entre esses dois números. Então, eu vou, através da divisão, descobrir a sua razão. E 35 e 50 também acontece da mesma forma. Então, eu descubro a razão entre dois números através da divisão. Ela pode ser representada em forma de fração ou naquele método naturalzinho que nós já conhecemos. Então eu vou ter que 14 está para 20, tá? Qual seria a razão entre 14 e 20? Se eu pegar 14 e 20, eu posso dividir, tá? Ou posso simplificar. No momento, se eu pegar 14 e 20, não vai dar de dividir para me ter um resultado exato. Então eu vou resolver através da simplificação. Então eu vou encontrar o divisor comum de 14 e 20, tá? No caso aqui, o divisor comum vai ser 2, que vai ser igual a quem? 14 por 2, 7. 20 por 2, 10. Tá? E se eu dividir agora 20 para 7 por 10, é fácil. Eu vou ter 0,7. Tá? Só lembrando aquele métodozinho de eu dividir um número por outro maior, como o 7 é o divisor e é menor do que 10, eu vou através da representação decimal, tá? Então a razão entre 14 e 20 é 0,7. 35 e 50 representam da mesma forma, 35 por 50. Vou simplificar outra vez, né? Que agora no caso que eu posso dizer que o divisor comum pode ser o 5, que vai ser igual 35 por 5, 7. 50 por 5, 10. E de novo eu terei 0,7. Então a razão entre dois números é quando você faz a divisão. Então razão é o resultado da divisão entre dois números. Naturalmente, quando eu pego o primeiro número e tenho resultado igual ao do segundo. Então, se eu pegar a razão entre o resultado da divisão entre esses dois primeiros, eu vou ter igual aos dois últimos, né? Aos dois últimos números. Então, isso é razão. Agora vamos falar sobre proporção. A proporção, tá? Só apagando. Proporção. Proporção. O que é a proporção? A proporção é exatamente a mesma situação. Quando você tem dois números e eles têm resultados, dois números diferentes com a mesma razão, tá? Então a proporção e razão, elas estão interligadas, elas estão conectadas. Para mim ter uma proporção, eu preciso de ter uma razão entre números diferentes. Então, por exemplo, qual seria a proporção entre os valores que eu acabei de representar? A proporção seria 0,7.
eu tenho dois números primeiros diferentes e dois últimos diferentes, mas ambos têm a mesma proporção, então eles são proporcionais, tá? Um pouco da história, através da proporção, o matemático e comerciante da Grécia Antiga, da cidade de Mileto, conhecido como Tales de Mileto, ele em uma das suas viagens foi desafiado para medir a altura da grande pirâmide de Kéops. E o que foi proposto para ele? O faraó Kéops só propôs para ele um pedaço de estaca, tá? Então, ela foi construída por volta de 2551 a.C. Segundo a história, diz que ela levou 3 décadas para ser construída, tá? Então, ao terminar de tudo, o faraó desafiou para ele medir. E ele, através do conhecimento já utilizado por ele há muito tempo sobre proporção, ele conseguiu medir a altura da pirâmide, usando apenas uma estaca. Como é que ele fez isso? Através da proporção. Ah, professor, proporção. E então, para ter a proporção, ele teria que encontrar uma razão. Que com os cálculos que ele fez, que nós vamos fazer daqui a pouco, vamos começar a calcular em outro conteúdo, em outro assunto, quando nós adentrar no Teorema de Tales, aí nós vamos ver. Então, ele conseguiu medir a sombra da pirâmide e a sombra da estaca, sendo que ele só sabia a altura da sua estaca, né, e a distância da sombra que ela produzia e a distância que a sombra da pirâmide também produzia. Ele faltava descobrir a altura. Então, com a utilização de grandezas proporcionais, ele conseguiu calcular a altura dessa pirâmide, que mede 146,6 metros. Calculou e ganhou o desafio. Por esse motivo ele é tão famoso até hoje. E proporção é exatamente isso. Quando você tem dois números diferentes que são proporcionais. Outro exemplo. Então eu vou pegar aqui o livro de vocês, um livrinho aqui básico, que diz o seguinte. O número 10 quintos é igual a 8 dozeavos. Tá? Então, lê-se que 10 está para 15, como 8 está para 12. Tá? 10 está para 15, como 8 está para 12. Eu estou dizendo que eles são iguais. Mas como? Se aqui eles são obviamente números diferentes, mas aí entra a razão. Vamos descobrir a razão entre eles. Que na verdade o resultado vai dar quanto? Se eu pegar e encontrar 10 para 15 e 8 para 12. Quem seria a razão? Poderia dividir primeiro aqui, né? Então seria 10 quintos. Divisor comum dos dois é 5, né? Que seria igual a 2 terços. Transformando em um número decimal, não vou nem... Vou fazer a divisão, para a gente chegar ao número decimal mesmo, ao final. Vou ter 2 para 3. 0, acrescento, né? Fica 20. Vai dar 6. Que vai sobrar 3 e 6 são 18, sobram 2, que vai dar uma dízima periódica, tá? Então eu vou ter uma dízima
periódica, vai dar 0,66. Então, a razão vai ser aproximadamente 0,66. Vou deixar só duas casas, tá? Vamos ver se esse outro número lá em cima também vai ter a mesma razão. O divisor comum vai ser de 12 e 8. Bora pegar o maior, 4. Tá? 4 dá 2 e terços. Né? 12 por 4, 3. Então eu tenho de novo 2 terços. Que vai ser a mesma proporção, aproximadamente 0,66. Então esses dois números, eles são proporcionais, tá? Eles são grandezas que aparentemente são diferentes, mas na verdade eles são iguais em proporção, tá? Então, como você encontra números proporcionais? Agora, vou dar aqui um exemplo aleatório, tá? E ver se esses dois valores estão proporcionais. Se eu pego 4 sextos, é igual a 9 quartos. 9 quartos não, vou botar diferente, a mesma situação, 9 décimos. Tá? Então eu quero saber se eles são iguais, se essa afirmação aqui que eu estou falando aqui é verdadeira. Se eu quero fazer isso, então eu vou encontrar a primeira razão. A razão aqui vai ser por 2, né? Que vai dar 2 terços, né? E aqui, a razão não dá de dividir, então eu já vou ter um número decimal aqui, 0,9. E aqui, como a gente calculou anteriormente, 0,66, uma dízima. Então, observe que esses dois valores, eles não têm uma razão. Se eles não têm uma razão, esses números não são proporcionais, tá ok? Então, galera, por hoje ficamos e um abraço, tá ok? Na próxima, nós continuaremos com o assunto razão e proporção, só que nós vamos falar sobre teorema de Tales, tá? Como calcular a altura de valores desconhecidos e muito mais. Um abraço para vocês e tchau!